Fala galera, tudo certo? Professor Lucas Gerolamo aí na área. Hoje a aula é instalação elétrica, hein? Beleza? Instalações elétricas, você que está acompanhando aí, ó, sabe que na nossa última aula, vou deixar linkado aqui, ó, nós realizamos aí o cálculo da corrente elétrica do projeto de uma residência que estamos fazendo aí a partir do quê? Do fator de agrupamento, né? Pegamos o número de circuitos agrupados, com o fator de agrupamento calculamos a corrente elétrica e aí a nossa tabela de distribuição de cargas já está atualizada, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, nem assista essa aula. Vai assistir as aulas anteriores, depois venha para cá. Beleza? Então, hoje o que nós falaremos? Tá aí, ó. Tá aí esses condutores aí na nossa cara aí, ó, da nossa tela. Falaremos de fio, de cabo, condutor, tá? Afinal, já que eu sei quantos circuitos a minha residência tem, qual é a tensão de cada circuito, qual é a corrente de cada circuito, preciso agora saber quais são os condutores que irão alimentar aí estes circuitos. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, então mais uma aula da sequência aí do projeto da nossa residência. Reforço, se não assistiu, voltem nas aulas lá anteriores e assistam, beleza? A outra coisa, aproveitando que eu tô falando, pessoal, faltam aí 6 inscritos para eu completar aí 100 inscritos, faltam 6. Ô, trava-língua. Faltam 6 inscritos para que eu complete 100 inscritos aí no canal nosso aí, tá, gente? Então, se vocês puderem ajudar aí, claro, se estiver gostando do conteúdo, peço por favor, se inscreva no canal, dá uma curtida no vídeo aí que me ajuda a divulgar o trabalho aí, tá bom? Que eu sei que tem muita coisa a melhorar, mas o que é importante aí são os conteúdos. O importante para mim é você conseguir absorver, né? A gente tenta fazer uma pirotecnia aqui, mas aos pouquinhos aí a gente vai chegando próximo do ideal, tá bom, gente? Show de bola? Então vamos lá então fazer aí a definição então dos condutores que iremos utilizar nesse projeto. E eu não vou falar de cores, tá bom? As cores dos condutores aí não vem ao caso. Vem ao caso sim nas questões de norma, assim, se você pesquisar, você vai perceber que condutor azul é utilizado a intenção alternada, no caso, apenas para alimentar condutores neutros, ou seja, que não tem tensão, tá bom? Condutor verde para condutor terra, certo? Ele será um condutor terra, assim como o verde e amarelo, né? Ele tem traços amarelos, também terá a função de terra. E as demais cores, pode ser fase, pode ser neutro, tá bom? Geralmente o pessoal utiliza aí as fases como preto, vermelho, branco ou amarelo, tá bom? São algumas cores padrões aí que são utilizadas aí, tá bom, gente? Mas a ideia aqui não é discutir código de cor não, perdão, padrão de cor aí de alimentação, e sim a bitola do meu condutor, a seção transversal do meu condutor, a área aí que ocupa o meu condutor, tá bom? Por quê? Porque isso é importante, porque o condutor mais fino, vamos dizer assim, né, com uma seção menor, obviamente ele vai conduzir menos corrente elétrica. Conduzindo menos corrente elétrica, o que isso vai ocasionar também? Por consequência, ele vai conseguir alimentar circuitos de menor potência, tá? E é claro que então que máquinas, circuitos de maior potência, de grande potência, é alimentado geralmente por bitolas mais grossas, condutores aí de seção transversal maior, tá bom? Então, como que eu consigo chegar na seção transversal, na bitola, né, na grossura do meu fio, do meu cabo, como que eu consigo chegar no ideal? Então, como eu disse, toda nossa aula é uma construção, você precisa ter acompanhado as aulas anteriores e se você acompanhou, você já sabe aí, ó, que a nossa tabela de distribuição de cargas, o último dado que nós colocamos aqui foi o dado de corrente e o número de circuito agrupado. Mas o que importa para nós aqui é a corrente. Tá bom, gente? Então, nós iremos nos basear aí em cima dos dados de corrente elétrica, tá? Então, a corrente que vai ser a referência para a escolha do condutor, tá? E com base nos dados da corrente elétrica, eu vou analisar a tabela de condução aí dos meus condutores. Essa tabela
eu consigo aí, tanto pelo fabricante, tá? Geralmente alguns fabricantes aí informam essa tabela de condução aí, a capacidade de condução dos condutores, tá? Porque ele oferece esse produto, então ele precisa informar até quando esse produto aí, qual é o limite dele, né? Até quanto ele vai tolerar de corrente elétrica. E também você vai encontrar aí nas normas NBR 5410. Se você abrir lá a cartilha, também você vai encontrar esta informação, tá bom? Então, ó, vou abrir, por exemplo, aqui, ó, aonde aparece essa tabela lá nas normas NBR. E essa tabela, já adianto para vocês aí que ela aparece lá como tabela 30. Deixa eu confirmar aqui. Tabela 36, tá? Tabela 36 lá das normas NBR 5410, você vai encontrar e também na tabela 37, tá? Então eu vou abrir com vocês aqui a tabela 37 aí para compartilhar com vocês aí alguns dados, tá bom? Bom demais aí, ó. Tabela 37 aí na nossa tela, tá? Então essa tabela irá nos guiar aí para realizar aí a escolha do condutor, tá? Então essa tabela vai servir de referência juntamente com a tabela de distribuição de cargas por conta dos dados de corrente elétrica. Tá bom? Então, até aí beleza, certo? Então, ó, voltando para cá, temos aí então a tabela aí 37 das normas NBR 5410, onde essa tabela expõe a capacidade de condução de cada condutor que está sendo informado nessa primeira coluna, tá? Então essa primeira coluna informa a bitola, né, a seção transversal aí, a seção nominal de cada condutor, né, os mais comuns aí que a gente conhece, ó, de 1,5, 2,5, né, ó, 4 milímetros, 6 milímetros quadrados, certo? Então temos aqui as bitolas e aqui nas demais colunas à frente, falando em fio de cobre, inclusive aqui, ó, né, você encontra também dados, sabe do que? De corrente elétrica. Então aqui eu vou encontrar os dados da seção transversal, da bitola, e as demais colunas são dados de corrente, ou seja, a capacidade de condução do seu condutor, ok? E aí você vai falar, pô, então o condutor de 1,5 ele conduz 19 ampere, 17, 18,5, 16,5, 23 ampere, o que ele conduz? Depende da sua situação. Então, nós iremos analisar aqui ó, essas referências A2, A1, B1, B2C. Iremos analisar essas condições na tabela 33 das normas NBR. Lá nós iremos encontrar aí a referência adequada aí para a gente conseguir trabalhar aí dentro da coluna correta para escolher o nosso condutor correto, tá bom? Pessoal, esse método que eu estou trazendo para vocês é um método que eu dificilmente encontro aí professores ensinando dessa forma, tá? Tanto no YouTube quanto em alguns cursos aí. Eu fui aluno de curso técnico, tá? No meu curso técnico não foi apresentada essa tabela oficial da BNT aí, da NBR. Já fazem 8 anos que eu dou aula. Converso muito, analiso bastante materiais aí de alguns professores, eles não utilizam material da norma NBR 5410. Às vezes utilizam algum material terceirizado e tem que tomar muito cuidado, porque você vai ter que estar confiando no que está sendo informado ali, tá? E aí existe uma certa discrepância, mas nada, nada perigoso. Inclusive, existe uma tabela paralela, essa tabela de condutores aí, capacidade de condução, que eu vou apresentar para vocês e eu acho uma tabela muito interessante. E eu vou explicar por quê, tá bom? Mas vamos observar primeiro aí então essa tabela aí de capacidade de condução dos condutores aí da NBR 5410. Então, ó, eu quero então entender quais são as referências referente à nossa situação. Então, eu vou buscar lá a tabela 33. Tabela 33 está aí e ela informa para nós o que? Tipos de linhas elétricas, ou seja, o que está conduzindo os meus condutores, quem comporta e aonde comporta os meus condutores, tá? Então, por exemplo, ó, nós temos aqui ó, o primeiro exemplo que
diz aí método de instalação 1, né? Então nós temos aí a numeração, aqui uma ilustração, ok? E aqui temos a descrição do que é. Então, condutor isolado. Então, ó, você tem um fio, ele está isolado, então se aplica. Ou cabos unipolares. Então, o cabo ele é emborrachado, tá? A diferença do cabo aí do condutor isolado, porque eu posso ter um condutor isolado por esmalte, por exemplo. Ele é um condutor isolado, mas ele não é um cabo, tá bom? Em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante, tá? Então não é o caso da nossa residência, né? Só se eu deixar essa observação aí, ou seu cliente deixar, ó, minha parede será termicamente isolante. Então aqui você vai ter que atribuir a referência a 1, tá? E aí, por exemplo, se dentro dessa parede com material isolante, né? Termicamente isolante, se dentro desse eletroduto circular eu tenho um cabo, e esse cabo são cabos de vias, né? Cabos multipolares, então ele vai se configurar o método A2. E assim por diante. Então, se a gente for caminhar aqui, ó, eu tenho o que mais aqui, ó? Olha lá. Por exemplo, 3, ó. Condutor isolado ou cabo, beleza, então, é o fio normal aí, encapado, que a gente conhece, em parede, de seção circular, né? Então, ele vai estar dentro de uma seção circular aqui, né? Fixado na parede, você vê que está em sobrepor, então pela ilustração você consegue já identificar isso, né? Ou espaçado dentro desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. Então ele fala o seguinte, ó, você tem o diâmetro desse eletroduto, você multiplica por 0,3, esse valor tem de estar espaçado aí, né, da parede aí de acordo com a norma, tá? Se tiver nessas condições ou, né, como você vê, pode observar pela própria ilustração, tá? Ou diretamente aqui, ó, através do suporte, então você vai atribuir aí a referência B1. Então temos mais aí exemplos. Então, pessoal, sempre você tem o seu projeto, você vai ter que abrir a cartilha também, porque existem casos e casos, tá? Tem muita cartilha aí de orientação das normas que às vezes atribui um conceito geral, tá? Que, por exemplo, ó, chegamos aqui ó, no número 7 aqui, né? O 7 o que é? São condutor isolado ou cabo unipolar, é o nosso caso. Em eletroduto de seção circular, é o nosso caso. Embutido em alvenaria, é o nosso caso, né? Alvenaria, no caso, aí é a sua construção feita aí de cimento, tijolo, né? Bloco, enfim. E a referência nossa, no caso, seria, então, B1. Essa seria a referência, então, para nós aí aplicarmos os conceitos corretos intrínseco lá na tabela 37, tá? Naquela tabela 37 das normas também. Então, nós estamos agora na 33, certo? Por quê? Porque lá na 37 a gente precisava da referência para escolher a corrente, né, de acordo com a bitola correta. Então, vimos que a referência no caso então aqui é B1. Então, se eu for cortar lá para a tabela 37, então, ó, a coluna B1 está aqui, ó, coluna B1. E eu tenho, ó, número de condutores carregados, 2 ou 3. Então, ó, seria a coluna 6 ou 7, de acordo com o condutor que eu escolhi. Então, por exemplo, condutor de 1,5. E aí, número de condutores carregados, 2, então 1,5. Aqui está dando que conduz 23. Eu sempre vou para o menor, que é 20, no caso aqui. Tá? Então, você vai atribuir aí qual é a capacidade máxima de corrente elétrica do seu condutor e obviamente você não vai fazer o seu circuito ultrapassar esse valor. Se ultrapassar, pega o condutor na frente, tá bom? Sempre o condutor, a corrente, a capacidade de condução dele tem de ser maior do que a capacidade do circuito lá capacidade de indução do circuito, tá? Se eu alimentar o circuito lá a potência e elevar essa corrente de acordo com o meu cálculo, se o meu condutor não tolerar, se a corrente dele for inferior ou igual, por exemplo, também pode ocasionar problema, né? Muito provavelmente vai acontecer um problema aí na sua instalação, tá? Vai começar a aquecer, pode provocar aí incêndios e mau funcionamento aí no sistema de distribuição da alimentação da sua residência, assim como também pode gerar custos, né? Vai aquecer, né? E não existe almoço grátis, né? Se o fio vai esquentar, vai começar a produzir trabalho, né? Tá aquecendo, é sinal que ele está consumindo energia,
Beleza, então, certo? Então, assim, através dessa tabela, nós iremos escolher aí, então, o condutor adequado através da referência lá contida na tabela 33 da norma, tá bom? Beleza. Então, ó, agora eu vou trazer para vocês o seguinte, a tabela que eu havia comentado, que é essa tabela mais genérica, né, que geralmente aí, ó, de cada 10 aulas que eu vejo de elaboração de projeto aí elétrico, praticamente aí de cada 10 11 né? Cada 10 11 eu acho que eu vejo professores fazendo o uso dessa tabela, tá? Inclusive, se você pesquisar isso aí no próprio Google Imagens, você vai encontrar essa tabela aqui, ó, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, ó, é uma tabela simplificada da tabela 37, tá? Então, o que que ela diz aqui, por exemplo, ó, ela já dá direto aqui, ó, que o condutor de um e-mail conduz isso aqui, ó. Ela já dá na lata, na sua cara aí já, tá? O valor de condução. E aqui entenda o seguinte, ó, que veio, por exemplo, falando do fio de um e-mail, ó, condutor de um e-mail está dizendo aqui que conduz até 15,5 ampere. Se você observar aí, ó, a tabela da NBR, o condutor de um e-mail, de acordo com a nossa situação aí, ó. Então, no caso aqui, eu ainda vou considerar número de condutor carregado 3 só para ainda dar uma rebaixada nessa capacidade de condução. O condutor de um e-mail, ó, ele está aqui nessa linha e na coluna 7, né, ó, que é bem a coluna 7. Então, ó, esta linha. No caso aqui, ó, olha quantos amperes tá, 20 amperes, certo? Tô dando 20 amperes. Se você, então, um e-mail, né, nessas condições aí, de acordo com a tabela, conduz até 20 amperes. Se você observar aqui, ó, nessa tabela, tá falando que conduz aí 15,5. Pessoal, eu gosto muito de usar essa tabela. Por quê? Porque ela joga para baixo o meu valor. E se você comparar, por exemplo, ó, o fio de um e-mail de todas as situações, ó, quando ele conduz menos é quando ele faz aqui, ó, 16,5 ampere, ó. Então você observa que a nossa tabela está jogando 1 ampere para baixo, ó. Ele está jogando 1 ampere para baixo da pior condição de condução aqui dos condutores em geral, certo? Você vê que todos aqui, ó, essa coluna 5, todos aqui, a corrente é menor do que qualquer uma das colunas à frente aí, e não importa a bitola, tá? Então você vê que a menor condução aqui exposta é 16,5. E aí a tabela está mostrando ainda com 1 ampere abaixo. Quer ver? Por exemplo, olha o fio de 2,5. 2,5 está falando que conduz 21 ampere. Na nossa situação, 2,5, na nossa tabela aqui, ó, coluna 7, ó, 2,5, está dando 28. Ou seja, a outra tabela é mais conservadora. E se eu for observar o menor valor, que é a linha 5, ó, está dando 22. Ou seja, mais uma vez, 1 ampere abaixo. Tá? No caso aqui, ó, de 4 milímetros, está dando 28 ampere. No caso, 2 ampere abaixo de 30, tá? Então, pessoal, se você me perguntar, professor, qual é a tabela que eu uso, pô, ó, a NBR existe muito, tem muita polêmica aí em cima de alguns critérios da NBR, só que isso é uma opinião particular minha, tá? Então, tá aqui exposto para você fazer o uso. Se você me perguntar, eu gosto bastante de usar essa tabela, essa simplificada, pois eu enxergo ela uma tabela conservadora, porque eu aplicando ela, querendo ou não, eu vou estar dentro aí dos parâmetros, eu não vou ultrapassar, porque o problema é eu pegar uma tabela que diga que o meu condutor conduz mais do que ele conduz. E aí, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou danificar o meu circuito. Agora, se eu fizer o contrário, imaginar que o meu condutor conduz menos, eu estou conservando ele, eu estou conservando, estou sendo conservador aí, eu estou conservando meu circuito, estou prezando a segurança, tá? Então aí vai de você, profissional. Tá? A minha dica é eu gosto de usar essa. Eu gosto de usar essa, mas saiba que se você, em determinada situação, achar que o fio de 4 milímetros só conduz 28 ampere, não, ele conduz 30 na pior situação. Na situação exposta aí, nossa, conduz até 37 ampere. Então, você vai estar dentro da norma se você fazer a aplicação aí de um circuito que tem uma corrente de 30 ampere, por exemplo. E aí, se você observar nessa tabela que eu recomendo você seguir, ela está falando que é 28. Então, estaria
fora dessa tabela, mas não estaria fora da norma. Tá bom? Você entende? Por quê? Porque essa tabela ela é bem conservadora, tá? Mas uma vez eu gosto muito de usar ela, recomendaria. Recomendo para você. Inclusive na aula eu vou me basear em cima dela. Vou me basear aqui em cima dela. Tá bom, gente? Beleza? Espero que essa parte aí tenha ficado claro e a gente vai dar continuidade. E qualquer dúvida aí é só você deixar no comentário aqui do nosso vídeo. Então, ó, para iniciar então a escolha do fio, então já pontuei o que precisava pontuar, vamos começar a escolher os fios aí, os condutores, tá? Antes a gente precisa pontuar o seguinte, ó. Circuito de iluminação, meus amigos, a seção mínima é 1,5, tá? Mesmo que o fio de 1 milímetro ele tenha uma capacidade de conduzir a corrente elétrica de algum circuito de iluminação que você fez lá, você tem um circuito que tem duas lâmpadas. O fio de 1 milímetro consegue conduzir a corrente dessas duas lâmpadas brincando. Mas não importa. A seção mínima para a iluminação é 1,5, tá? Então, sempre pense, e é a mínima, não é a máxima. Tem que ser disso aqui para cima, tá bom? Assim como também as de tomadas, de geral também é de 2,5 para cima. Beleza então, certo? Então, a primeira regra é essa. Iluminação 1,5 para cima, tomadas 2,5 para cima, tá? Segunda regra para escolher o condutor é o seguinte: foi o que eu disse anteriormente. A capacidade de condução, ou seja, a corrente do condutor tem que ser maior do que a corrente do circuito. Isso é óbvio, certo? Então, logo abaixo aqui você já percebe aí que eu estou expondo aí o circuito 1, né? Tá aqui circuito 1. Então vamos analisar ele aqui melhor. Circuito 1 está aqui, então, onde eu tenho as acomodações, tá? Então peguei a linha lá da nossa tabela de distribuição, porque eu preciso desse dado aqui de corrente, tá? E aí o que eu vou analisar? Pô, 7,87 amperes. Isso aqui é um circuito de TUG, né? Se você analisar esse dado aí, cruzar ele com a tabela que eu digo é a tabela de capacidade de condução de cada condutor. Então, por exemplo, ó, o circuito aqui, nosso circuito 1, ele vai, de acordo com o nosso cálculo, já considerando o agrupamento, ó, ele vai conduzir 7,87 amperes. Então a gente pode até arredondar, vai, 8 amperes. Pode arredondar, vamos arredondar para cima, sempre é bom ter segurança, né? Pô, 8 amperes, condutor de 1,5 conduz mole, 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 ele vai conduzir isso aí. Ele consegue conduzir essa carga. Beleza. Porém, como nós havíamos mencionado, circuito de tomada, a seção mínima é 2,5. Então, se de 1,5 já consegue, 2,5, então consegue, pô, pelo amor de Deus, consegue com os dois pés nas costas, né? Então, logo, a partir disso, então, a partir dessa afirmação, eu já vou determinar a seção mínima do condutor, que será 2,5. Então, porque ele conduz aí, de acordo com a nossa tabela, 21 amperes. Então, vou usar o 2,5. Essa será a minha escolha. Estou aí trabalhando com uma margem de segurança bacana, né? Então, tá aqui, ó, definido. Condutor aqui, ó, 2,5. Então, já escolhi o fio do circuito 1. Será um condutor de 2,5. É fase, neutra e terra? Tá bom. Fio pode ser vermelho, azul e o verde. Beleza? Show de bola? Tá faltando só a proteção agora, que será o tema da próxima aula. Assim faremos então, vamos embora aqui, ó, circuito 2. Circuito 2, 18 amperes, já é uma corrente maior. Circuito de tomada, opa, corrente maior, hein? 18 amperes. Então vamos observar aí a nossa tabela. Ó, o fio de 1,5 já não ia dar. 18 amperes, ó, 2,5 já dá conta do recado. Então a gente pode utilizar o fio de 2,5. Professor, eu acho que seria bacana utilizar o de 4 milímetros. Fica a seu critério, tá bom? Mas saiba que o de 21 também já caberia aí, tá? Daria para utilizar, tá? Aí se eu quisesse colocar o de 4, coloque. O importante aí é você ter a segurança do que você está fazendo. Então, você colocando de 4 milímetros seria ruim? Não, por quê? Por que seria ruim? Eu não acho que seria ruim. Desculpa. Eu não acho que seria ruim, tá? Então, o circuito nosso é 18,7 ampere, então eu posso usar o de 2,5. Eu vou usar sempre o mínimo aí, tá, gente? No nosso caso. Quer usar o de 4 milímetros?
Eu acho que seria até bacana. Inclusive, se você observar aí, o circuito 2 que é o que estamos analisando, é o circuito da cozinha. Então seria bom mandar um fio de 4 mm lá para a cozinha. Também, pode ser, tá? Mas eu estou trabalhando com o mínimo aqui, tá bom, gente? No nosso caso aqui, mas fica aí já exposta essa informação. Então o circuito 2 aí também devidamente calculado aí a bitola, a seção aí do condutor. Circuito 3, corrente de 9,83 A, circuito de tomada também, ou seja, 2,5 é a seção mínima, 2,5 conduz até 21 A, tá bem acima. Então tá beleza, 2,5 será o condutor do circuito 3. Caminharemos aqui, ó, para o circuito 4, onde tem 4 A de corrente elétrica, olha que corrente baixinha, de iluminação, ou seja, iluminação bitola mínima, o condutor é de 1,5, 1,5 conduz até quando? 15,5 A. Beleza, então, já que o circuito ele vai demandar 4 A aí, só 4,2, tá maravilha, fio de 1,5 na lata, tá respeitando aí as nossas condições. Bora por circuito 5. Circuito 5 é outro circuito de iluminação. 4 A também é bem próximo lá da outra corrente. Então, obviamente, será a bitola mínima 1,5, tá? Fase neutra, então, usou vermelho lá para tomada. Quer usar a fase aqui, fio preto, tá? Fase 1, fio preto. Fase 2, fio vermelho. Sei lá, tá bom? Defina isso, deixa isso bem esclarecido aí na sua instalação, tá? Recomendo aí para cada fase uma cor, não importa qual circuito. E o neutro sempre azul, obviamente. Beleza? Tá bom, definir aí qual que é o nosso último circuito. Você que está acompanhando aí o projeto da residência, você já deve decorar já o circuito, assim como eu já tenho decorado. Circuito 6 é o último circuito, que é o circuito de TUI, né? Tomada de uso específico. Então tá aí, ó. Circuito 6, nosso circuito de TUI. E aí aqui é um circuito já pesadinho, né, meu amigo? Ó, é um circuito aí de um chuveiro de 5.500 watts que a corrente já elevou porque ele estava agrupado, né? Já elevou um pouquinho. E aí eu não posso, se eu for ver a seção mínima, 2,5, né? Bota o fio de 2,5, né? A seção mínima, o cara vai no modo automático. É lógico que 2,5 não dá, porque o 2,5 conduz aí, ó, até 21 A. Conduz até 21 A. E o nosso circuito está circulando 31,25 A. Então tem que achar um condutor que tolere aí, que aguente uma corrente acima de 31. E de acordo com a minha tabela, olha só, eu tenho aqui, ó, 28, 4 milímetros, o pessoal gosta já de colocar no automático. Bota 4 milímetros no chuveiro. Não é sempre não, meu amigo. Se você não tivesse considerado o fator de demanda, até esse 4 milímetros dava conta. Mas, ou demanda não, desculpa, fator de agrupamento. Mas como nós consideramos, esse cara aqui a gente já viu que não vai aguentar. E aí é muito erro de eletricista, vai ir no modo automático. Assim como eletricistas também entra no modo automático também, às vezes já se lascou algumas vezes, fala, não, bota logo de 6 também. Tá? Então isso acontece. Mas saiba fazer a escolha correta, tenha segurança, saiba explicar isso para o seu cliente, para o seu chefe, tá bom? O cliente da sua empresa. Então, ó, 4 milímetros não rola porque a nossa corrente é 31,25, então eu vou de 6 milímetros aí, vamos de 6 milímetros, óbvio, vamos trabalhar com segurança. Portanto, então, 6 milímetros será a nossa definição. E aí, pessoal, tá aí definido os condutores de todos os circuitos. Nossa tabelinha aí de previsão de carga aí agora, ó, de previsão não, desculpe, de distribuição de cargas quase totalmente preenchida. Então, ó, tema da próxima aula, você já sabe que será o quê, ó? Proteção, então veremos disjuntores aí, ó. Qual o tipo de proteção que eu tenho que utilizar? E já vou adiantar que vamos precisar aqui de cidade de corrente elétrica, hein? Tá? Inclusive, é, é, tem a aula que eu falo sobre circuitos aí, eu falo sobre circuitos, falo sobre quadros, tá aqui, ó, quadros, quadros elétricos. Se você entrar nessa aula aqui, ó, eu também falo um pouquinho lá sobre a distribuição do circuito, eu falo um pouquinho sobre disjuntor lá, tá? Então, estamos chegando já na parte de falar de proteção, onde iremos também concluir aí a tabela de distribuição de cargas aí, que fazem já 3 aulas que a gente está falando dela, tá bom?
Isso se não for 4 ainda, se não me falha a memória. Tá bom, gente? Então, ó, finalizo a aula por aqui. Temos já todos os condutores aí devidamente definidos. E aí vai ficar faltando o seguinte, ó, pessoal. Nós não temos ainda o cálculo da corrente total do circuito, nem do condutor aí de alimentação do circuito, certo? A corrente aqui total, a corrente que sai do relógio lá, tá? Do meu disjuntor geral. Então, eu vou definir isso aí numa aula exclusiva, onde iremos definir já a corrente total do circuito e a, a bitola, né, o condutor de alimentação desse circuito aí, tá? Qual o circuito? Circuito geral aí da nossa residência, tá bom? Isso vai ter uma aula exclusiva, vai ser depois dessa aula de proteção. Beleza então, gente? Então, ó, por hoje é isso aí, hoje eu fico por aqui. Não é uma aula complexa, porém, se não tiver atenção, a coisa não rola, tá bom? Então, não deixe de acompanhar, estamos já quase finalizando aí a nossa residência, né? Temos já bastante dados aí relacionados aí a essa residência. Qualquer dúvida, deixe no comentário. E se tu gostou do vídeo, meu amigo, dá uma força aí pra gente, aperta aí o joinha. Beleza então? Meus amigos, muito obrigado e eu vou ficar aguardando vocês aí na próxima aula. Valeu!